Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, bom dia meu irmão, minha irmã, alegria estar com vocês nesta manhã para juntos fazermos a nossa Léxio Divina, meditar a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que traz esperança, que traz fé, amor no nosso coração. Convido você a fechar os seus olhos, invocar o Espírito Santo, para que Ele nos inspire e nos conduza nesta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, convido você nesta quinta-feira a pegar a sua palavra, a sua liturgia diária, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Estamos na 13ª semana do tempo comum, quinta-feira. Eu sempre falo com vocês, né? É dia também de adoração, um dia especial, onde sempre que tivermos oportunidade é bom ir à igreja, fazer uma hora de adoração para contemplar o nosso Deus. Vamos à leitura da palavra. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o texto de hoje, né? Jesus está ali na sua caminhada missionária. Jesus, ele sai do país dos Gadarenos e vai para Cafarnaum, né? A sua cidade. E logo quando Jesus chega na sua cidade, lhe é apresentado um paralítico. No Evangelho de São Marcos, né? Que é o sinótico do Evangelho de São Mateus, ele é apresentado por 4 amigos, ele conta aquela história que eles abrem o telhado, mas aqui São Mateus foca nessa questão do paralítico que é levado até Jesus. Então, Jesus, ao ver aquele ato de fé, ele fita os seus olhos naquele homem doente, enfermo, e ele, sendo Deus, Jesus é Deus, ele libera a palavra
de perdão, falando com aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Imediatamente ali, os escribas, né, que estavam ali, eles começam no seu coração, né, no seu coração endurecido, o coração paralítico deles, começam a dizer: quem é ele? Quem é ele para perdoar os pecados? Então Jesus, conhecendo o íntimo dos corações, ele fala com eles. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Né? Então, Jesus, é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus é Deus, né? E Ele pode perdoar os pecados. Agora, para que seja conhecida a glória de Deus, né? Para que seja reconhecido que Jesus verdadeiramente é Deus, porque Ele perdoa, porque o Pai o deu as autoridades de perdoar. Então Jesus, olhando para aquele paralítico que com certeza, né, estava ali, por quê? Jesus já estava pregando em vários lugares, curando, expulsando demônios. Nós estamos no capítulo 9, né, de São Mateus. Então, até chegar no capítulo 9, a fama de Jesus já tinha se espalhado. Então, esse paralítico é levado até Jesus porque ele sabia: Jesus pode me curar, Jesus pode me fazer voltar a andar. Mas aí, Jesus, antes de fazer o milagre físico, como sempre faz, ele faz o milagre espiritual, que é curar a alma, perdoando os pecados. Jesus é verdadeiramente Deus, e só Deus pode perdoar os pecados. E aí, diante dos milagres, né? Mesmo aqueles homens que estavam aqui com o coração duro, eles não podiam fechar os olhos para o milagre de um paralítico que anda. Eles fecharam os olhos para o milagre do perdão que Jesus deu. Jesus perdoa aquele homem que precisava, antes de andar, antes de curar a paralisia das pernas, provavelmente, e aí com cada um de nós também acontece isso, a paralisia do coração. Então Jesus cura o coração e depois cura a enfermidade física daquele homem. E vendo a cura da enfermidade física, não só os escribas, mas também o povo que estava ali, não tem como fechar os olhos para o extraordinário que ali aconteceu. O paralítico se levantou. O paralítico se levantou e, obedecendo à voz de Jesus, foi para casa. E ali as pessoas, com temor, começavam a glorificar a Deus. E aí São Mateus encerra assim: por ter dado tal poder aos homens. E esse tal poder, né, irmãos, também é o poder dado por Deus aos sacerdotes, quando também perdoa os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Deus. É o mesmo poder. E olhando para esse texto, né, irmãos, o que o texto nos diz, o que o texto me diz, né, olhando para esse mistério, né, que o nosso coração não pode paralisar. A nossa fé não pode paralisar. E é bonito isso, porque o paralítico estava paralisado das pernas, né, dos movimentos, mas a fé dele estava em movimento. A fé daquele homem estava se movendo. É o que o Senhor fala no meu coração: a nossa fé precisa mover. A nossa fé precisa se mover na direção do Mestre. A nossa fé precisa se mover na direção do Mestre. Que caia por terra toda a dureza do nosso coração, toda a nossa paralisia espiritual, que caia por terra. E que o nosso coração
caminhe na direção do Senhor. Que a nossa fé não paralise. Que a nossa fé nos leve a crer que é Ele que perdoa os nossos pecados. Ele deseja nos perdoar. Ele quer nos perdoar. Por isso, instituiu os seus sacerdotes para nos atender em confissão. Por isso, instituiu os sacramentos, a unção dos enfermos. Por isso, o batismo para nos perdoar, para nos levar a ter esse encontro pessoal com Ele. E a partir daí, podermos permanecer de pé, com a nossa fé firme e inabalável. Convido você neste momento a fazer uma oração. Nós queremos orar, pedindo ao Senhor a graça. Jesus vê a nossa fé, Ele vê o nosso coração. Nós queremos corresponder a Ti, Senhor, pedindo mesmo esta graça, de que a nossa fé seja uma fé em movimento, que a nossa fé nos conduza na fidelidade ao Teu ensinamento, que a nossa fé não paralise, que a fé não paralise em nós, Senhor, o desejo de Te amar, o desejo de Te buscar, que não podemos paralisar. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito encha o nosso coração neste dia, nesta manhã, e nos direcione para uma vida espiritual em movimento. Nós temos usado muito o termo igreja em saída, a igreja em movimento, mas a nossa fé é que faz com que esse mover aconteça. Bendito seja o nome do Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, esta unção e esta graça. Clamamos a Ti o Teu fogo abrasador que nos conduz nessa direção. Que você possa silenciar agora o seu coração, contemplando, olhando para Jesus. Se coloque mesmo durante esse dia como esse homem que foi levado a Jesus. Jesus fala com ele: por causa da sua fé. A sua fé não paralisou. Vamos contemplar a presença de Deus que vê a nossa fé. A presença de Jesus que vê a nossa fé. E essa fé nos move em direção a Ele. Nesse silêncio, contemple o Senhor. Durante todo esse dia você pode meditar nessas palavras, contemplar esse momento. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, agradecendo e bendizendo a Deus, que vê a nossa fé no nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.